Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SOS Analytics. Meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o conceito de trellis e como isso pode ser bastante útil no momento onde a gente tem o desejo de comparar em um mesmo gráfico diferentes perspectivas. Como é que nós vamos fazer o exercício de hoje? Vocês reparem que nesta análise a gente possui dados relativos a despesas gerais. Então a gente tem despesas relativas a compras, aluguel, escola, enfim, por aí vai, de 2 anos, dos anos de 2020 e 2021. Então cada uma dessas despesas tem aqui com seu respectivo valor, né? No ano de 2021 existe um leve acréscimo para alguns desses valores, uma correção de preços. Nessa visualização aqui a gente lista então os dados brutos, ou seja, a relação de cada uma dessas despesas junto com o período, a categoria e o valor propriamente dito. E aqui, para ter uma visão mais macro, a gente faz um filtro onde que a gente enxerga somente os gastos do ano de 2021 e no gráfico de baixo somente os gastos do mês de dezembro de 2021. A forma como eu fiz para fazer esses filtros nessas duas visualizações, eu fiz utilizando dois recursos, um relacionado a uma expressão diretamente no gráfico e o outro eu utilizei um conceito de esquemas de filtragem. Então, se vocês também têm interesse nesse tipo de conteúdo, postem aí nos comentários que a gente pode fazer esse tipo de exercício em um próximo vídeo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho do que é o conceito de trellis, né? Eu coloquei aqui dois gráficos aqui no canto esquerdo, onde eu tenho interesse em acompanhar a evolução dos meus gastos ao longo desses 2 anos e eu quero apenas ter uma perspectiva de como foi a evolução desses gastos pagos com boleto e no gráfico de baixo essa mesma análise sobre a perspectiva do cartão de crédito. Então, aqui, tal como a página anterior, para conseguir fazer esse filtro, para exibir somente os dados de boleto e somente os dados de cartão de crédito, eu também usei essas técnicas de expressões diretamente no gráfico ou então os esquemas de filtragem. Qual foi a desvantagem de eu ter criado dois gráficos? Qualquer tipo de manutenção, se eu quisesse, por exemplo, exibir os rótulos, se eu quisesse fazer alguma customização aqui no formato dessa visualização, eu teria que fazer 2 vezes. E aí o trellis ele traz bastante vantagem no sentido em que eu posso, no mesmo gráfico, de forma transparente, fazer a divisão desse gráfico em subgráficos a partir de um campo de interesse. Então, como a gente viu lá na primeira página, a gente possuía uma categoria, uma forma de pagamento, e aí a gente tinha 2 valores disponíveis, o valor do boleto e o valor do cartão de crédito. Então, para a gente conseguir fazer essa divisão aqui em trellis, né, em quadrantes, vamos assim dizer, foi um recurso relativamente simples. Então, você basta vir com o botão direito do mouse em cima do gráfico, escolher a parte de propriedades e aqui na opção de trellis eu consigo escolher como eu vou fazer a divisão desse gráfico em subgráficos. E aí eu poderia escolher fazer a divisão no formato de linhas e colunas ou diferentes painéis. E aí aqui então eu escolhi a forma de pagamento. Com base nisso, ele vai pegar todos os valores disponíveis para a forma de pagamento e vai recriar esse gráfico para cada um desses valores disponíveis nesse campo. E aí, com isso, eu consigo então ter um dinamismo muito maior. E aí, qualquer tipo de manutenção que eu faça nessa visualização, essa customização é aplicada automaticamente em todos os subgráficos, vamos assim dizer. Então, vamos até aqui, para efeito prático, vamos pedir aqui então para mostrar os marcadores. Percebam aqui que já aparecem todos nos 2 gráficos, né, tanto do boleto quanto do cartão de crédito. E eu vou pedir aqui também para exibir os valores individuais. Então eu vou pedir aqui só do que eu estiver clicando em cima. Então
perceba que ao clicar aqui no mês, ele já vai fazer a seleção. Eu precisei fazer essa configuração uma única vez. Muita gente não tem noção, mas o uso do Trellis permite fazer um recurso muito interessante. E aí, para isso, eu montei aqui esse segundo exemplo. Olha só que interessante. Muitas vezes eu quero ter uma visão comparativa, e aí eu quero aprofundar numa investigação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela cruzada, algo bem similar ao que a gente viu na primeira página. Então, aqui para os anos de 2020 e 2021, eu fiz aqui o agrupamento de todas as despesas e eu coloquei aqui um gráfico de linha, bem similar ao que a gente acabou de ver. Só que aí eu quero ter esse dinamismo de eu poder então avaliar como é que está sendo o comparativo entre essas despesas sobre aquela perspectiva de forma de pagamento. Então eu quero ter uma noção se os meus custos no cartão de crédito, como eles se comportam em relação à variação de custos num boleto bancário. E aí, olha só o comportamento, olha o que dá para fazer de bastante interessante. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na conta de luz. Vocês percebam que ele automaticamente gerou aqui o gráfico. Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando eu não estava selecionado, ele me deu aqui uma mensagem pedindo para eu selecionar um tipo de despesa. E conforme eu for selecionando aqui mais valores com o apoio da tecla Ctrl, o Spotify então vai fazer a divisão desses valores. Então percebam que aqui, quando eu selecionei somente aluguel e escola, essas despesas elas compreendiam apenas o tipo de despesa relacionadas ao lar. Enquanto se eu selecionar aqui, por exemplo, a escola, ele já vai abrir aqui automaticamente numa outra categoria em termos de educação. Então, até percebam aqui que eu cometi um equívoco, né? Eu não estou fazendo essa divisão por forma de pagamento, mas sim por categoria. E aí, conforme mais valores eu vou selecionando, eu posso então ter essa visão comparativa. Então, assim, de uma maneira geral, a gente percebe que as minhas despesas de educação, elas têm uma ordem de grandeza maior que as despesas gerais, e aqui quando também eu comparo com as despesas do lar. E aí esse comportamento ele vai se dando conforme eu vou fazendo então essa seleção. Isso, pessoal, é muito interessante quando você quer comparar diferentes categorias. E aí então, como eu disse, né, conforme você vai selecionando, ao invés de você ter que fazer essa investigação item a item, você utiliza esse recurso de Trellis em conjunto com outro recurso chamado de marcação para ter esse dinamismo e dar essa visão comparativa. Como é que a gente fez isso? Vamos olhar aqui então as propriedades. Botão direito do mouse, propriedades. A questão do Trellis foi muito simples, então eu pedi aqui para dividir em painéis por categoria. Poderia fazer a divisão por tipo de pagamento, né, forma de pagamento, tal como eu tinha dito inicialmente, não era, né, era categoria. E o que eu utilizei para dar esse dinamismo foi o recurso de marcadores. Então, aqui no menu Data, eu estou dizendo que eu quero limitar as informações que estejam aparecendo nesse gráfico a partir de uma seleção que for feita em qualquer outro gráfico que esteja utilizando este marcador aqui da cor azul com o nome Marking. E aí, aqui embaixo a gente tem uma configuração onde que eu digo que se não tiver nenhum valor, nenhuma seleção em cima, utilizando este marcador, o Marking, em qualquer outra página, em qualquer outra visualização, se não tiver nenhuma marcação, então ele tem que exibir uma mensagem no plano de fundo da visualização, e a mensagem que eu tenho que exibir é essa aqui, a mensagem que eu configurei, selecione um tipo de despesa. Aqui eu poderia então dar uma descrição, dar algum tipo de help, fazer algum tipo de instrução para direcionar o analista em como navegar nessa análise. É algo que é muito comum quando a gente quer contar uma história, né? A gente então montar interações, e aí esse tipo de mensagem é bastante útil para ajudar o analista nessa interação.
Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é curtinho, é só para a gente entender o que o Trellis se propõe a fazer. É um recurso muito útil, dá para fazer bastante coisa interessante, e aí eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês. No próximo vídeo, a gente vai aprender a como mudar a forma como ele gera esse Trellis dinamicamente. Então, a gente viu, né, lá no início, eu até me confundi dizendo que ele estava fazendo essa divisão pela forma de pagamento, mas a gente viu que era a categoria, né? E aí, no próximo vídeo, a gente vai aprender, então, a configurar isso dinamicamente para a gente, então, ter um comportamento ainda mais dinâmico. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, postem aí nos comentários. É importante a opinião de vocês para que a gente possa entender que tipo de conteúdo interessa mais a vocês, para então a gente produzindo mais materiais. Beleza? Até a próxima, um grande abraço aí, a gente se vê. Tchau, tchau.